política e política. De política e política. De política e política. Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um podcast Política e Política do Grupo Única de Comunicação. E hoje nós vamos falar sobre as eleições 2026. Ontem, dia 5 de agosto, nós tivemos o encerramento do prazo das convenções partidárias e no dia 16 desse mês começa oficialmente a corrida eleitoral deste ano. E para falar conosco sobre o processo eleitoral deste ano, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, ele que é diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso e servidor da Justiça Eleitoral mato-grossense desde o ano de 1995, acumulando aí a experiência de 6 anos à frente do TRE aqui no Estado e também 2 anos como secretário judiciário e 1 ano e meio como coordenador jurídico administrativo da Corregedoria Regional Eleitoral. Mauro Sérgio, seja bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Ari, o prazer é meu, né? Agradeço pelo convite, estamos à disposição aqui para falar um pouquinho, né, das eleições que já estão bem aí, né? Já estão chegando. Uma eleição que esse ano aí promete ser bastante, assim, acirrada aí e também com bastante trabalho para o TRE, né? Exato. A gente sempre, né, acho que de 2018 para cá, né? Enfim, com a internet, com o avanço da tecnologia e tal, as eleições têm mudado. E o tribunal tem se preparado para isso. Não só o TRE de Mato Grosso, né, mas como toda a Justiça Eleitoral, sabemos dos desafios, mas, por exemplo, o nosso planejamento das eleições, que o tribunal tem muito a parte administrativa, né, convocação de mesários, por exemplo, treinamento de mesários, alimentação de mesários, enfim, licitações, né, de veículos, de aviões e tudo mais. Então, todo esse planejamento, seja administrativo, que envolve orçamento, que envolve custos, seja na parte administrativa, seja na parte judicial, o tribunal, digamos, aprovou esse planejamento todo, como um todo, há mais de um ano antes das eleições. Então, em outubro do ano passado, nós aprovamos, através do nosso tribunal pleno, não só por parte da presidência, da diretoria, enfim, mas isso foi discutido com os cartórios e a gente aprovou esse planejamento já no mês de outubro das eleições, justamente para não deixar nada em cima da hora, né? Sim, o calendário... O tamanho do estado de Mato Grosso também, de dimensões continentais. Exato, né? São mais de 900 mil metros quadrados, né? 900 mil quilômetros, né? de dimensão. É o terceiro maior estado, maior que muitos países, né? E a gente sempre discute isso e a gente tem como missão o nosso voto aqui na capital tem que ser o mesmo voto de uma aldeia indígena lá em Ariponã, por exemplo. Né? O direito do voto é sagrado. Vai custar mais caro levar para uma aldeia indígena, para uma comunidade quilombola, para uma comunidade ribeirinha na beira do Pantanal? Vai. Mas nós temos que garantir o direito de voto a todos. A todos. Isso é uma previsão constitucional e a gente não abre mão disso. Né? E como que funciona essa logística aí de fazer a distribuição de urnas, de equipes? Como que funciona toda essa parte de logística? É isso que eu falei. A gente tem que se planejar com muita antecedência. Assim, não dá para deixar nada para a última hora. É lógico que imprevistos acontecem, né? Mas só para a gente ter uma noção, o nosso orçamento hoje, ele na parte de custeio, né, para toda essa logística, ele gira em torno de 21 milhões de reais. Né? Se a gente dividir aí por 2 milhões e 600 mil eleitores, praticamente, a gente está falando de um custo de menos de R$9 por eleitor. Né? Na média, logicamente na média. Então, tudo isso é uma série de programações, de ações, seja desde a previsão orçamentária, né, que a gente tem que negociar junto ao TSE, depois o TSE trata disso junto ao Congresso Nacional, né, essa verba específica para as eleições. A partir daí, a gente vê quais são as reais necessidades nossas. Por exemplo, agora, semana passada, todos os cartórios já receberam veículos locados. Então, é lógico, numa comunidade de mais difícil acesso, receberam caminhonetes traçadas. Se for só no município, por exemplo, dentro do município de Sinop, recebeu uma SUV e por aí vai.
né? Mas tudo isso requer um planejamento prévio. A gente tem que fazer licitação, né? Licitação mudou as regras recentemente dos processos de licitação. Essa área de pessoal também é muito interessante também a gente tocar nesse ponto. Ordinariamente, no nosso dia a dia, contando com juízes, promotores, pessoal nosso de servidores, seja aqui, seja nos cartórios do estado inteiro, a gente fala em torno de 500, 600 pessoas. Somente 500, 600 pessoas, que é o quadro da Justiça Eleitoral. E no dia da eleição, a gente trabalha com 50 mil pessoas, né? Seja de mesário, seja de motorista, seja de polícia, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, bombeiros, enfim, é uma operação muito grande. Eu diria que é a maior operação logística dentro do estado de Mato Grosso, com certeza, uma das maiores operações logísticas dentro do Brasil, e a eleição como um todo é uma das maiores operações do mundo, né? A gente está falando aí de 158 milhões de eleitores. É lógico que tem as abstenções, né, que gira em torno aí historicamente de 20%, né, das abstenções, mas é um universo muito grande, né? E a gente tem que cuidar desses 158 milhões de eleitores, a gente tem que cuidar de milhões de mesários, a gente tem que, às vezes, transportar pessoas, a gente tem que alimentar pessoas, então realmente é um desafio muito grande. E por isso também a importância dessa parceria aí com o Ministério Público, com as forças de segurança, né? Não, é essencial, né? Eu diria que é essencial. Segurança, né? A gente conversava aqui um pouco antes, né? Em 2022 a gente teve um embate muito grande nas eleições, né? Esperamos todos que não se repita agora, né? Essa polarização e tudo mais, mas sem essa parceria, por exemplo, só de policiais militares, no dia da eleição são cerca de 4 mil policiais militares trabalhando no dia da eleição, né? E tudo isso tem que ser realmente, é uma operação, e a gente sempre fala, né? Não é uma questão só da justiça eleitoral, né? Eleição, assim, é o Estado como um todo, né? Então, as vias públicas têm que estar funcionando, as escolas têm que estar funcionando, né? A gente faz vistoria antes nas escolas, a gente tem uma parceria com a SEDUC, com as outras escolas municipais também, até questão de acessibilidade, né? Uma coisa que a gente está debruçando muito sobre acessibilidade, embora eu particularmente, e eu sempre digo isso, a acessibilidade não é só no dia da eleição, né? Um cadeirante, um cego tem que ter acessibilidade na cidade todo dia. Ele mora na cidade, paga imposto. Não é só por conta da eleição que tem que ter acessibilidade na escola para votar, né? Então, é uma política de Estado. Então, a gente vem tratando desde isso, né, dessas parcerias envolvendo com as escolas, acessibilidade, segurança com as forças policiais. O Vigia Mais, né, que são as câmeras espalhadas pelo todo o estado. Hoje, salvo engano, são cerca de 17, 18 mil câmeras que estão funcionando, estão operando em todo o estado. Então a gente está com essa parceria também com o estado de Mato Grosso, né, para que no dia ali da votação o eleitor vote com tranquilidade acima de tudo, né? O voto é um momento sagrado, é o eleitor com a urna, ninguém vai saber em quem ele votou, é impossível saber em quem ele votou, é tudo em código, é tudo criptografado, não tem como identificar. Então a gente faz de tudo realmente para que o eleitor, primeiro, né, escolha bem seus candidatos e no dia da votação vote tranquilo, vote consciente, mas vote com segurança e com tranquilidade. Sim, e existe aí alguma preocupação especial aí com as áreas indígenas, igual o senhor falou que também das regiões quilombolas também, Sim. as áreas de difícil acesso, Sim. o TRE está lá presente também? Sim, com certeza. A gente tem um grupo chamado GGI, que é o Gabinete de Gestão Integrada, Ari. Então, todas as entidades parceiras, digamos assim, não só as polícias, FUNAI participa, né, desse grupo, a Energisa participa, a Oi participa,
as empresas de telecomunicação participam exatamente para isso. Já é uma integração geral mesmo, que é para poder o processo correr. Exato. Olha, caiu uma ponte no dia, choveu muito em Cotriguaçu. O nosso parceiro já está ali do nosso lado, já está sabendo. Eu não vou ter que ligar num 0800, ser atendido, registrar uma ocorrência, não. Essa pessoa responsável já vai estar ali do nosso lado. Né? Na verdade, já está. Né? Todos esses órgãos parceiros já têm um representante designado nesse grupo. Né? Então, graças a isso, esse empenho de todos, que a eleição funciona. Porque não é fácil. Né? A gente está falando aí de 142 municípios. Né? Mato Grosso, como a gente disse, né? É enorme. Né? Tem região do Pantanal, tem região do Araguaia, tem região, às vezes, que a urna, o material tem que entrar por Rondônia e depois entrar em Mato Grosso. No caso de Aripuanã, se não me falha a memória. É ali na região de Rondolândia. Isso. Rondolândia. Então, assim, às vezes a urna tem que chegar de barco, às vezes a urna tem que chegar de avião, chega de carro, mas tem que chegar. Né? E por falar em parceria, se você me permite aqui também, esse ano a gente está também com uma parceria com o Tribunal Regional do Trabalho, com a Procuradoria Regional do Trabalho, no sentido de tentar brecar ao máximo o assédio eleitoral das eleições. Né? Sim, foi algo que aconteceu muito nas eleições também passadas. Aí, não é uma modalidade nova, digamos assim. Né? Antes a gente chamava de voto de cabresto, nas fazendas e tudo mais. E isso hoje mudou para as empresas. Né? Então, às vezes, o empregador ali chega para o empregado e fala, olha, no mês de setembro e outubro, você vai ter que fazer campanha para tal candidato. Ou você vai ter que vestir tal cor no ambiente aqui de trabalho, enfim. O senhor acredita que isso se acirrou justamente por conta da questão da polarização? Olha, esse fenômeno tem aumentado, principalmente de 2020, 2022 para cá. Né? Então, a gente está com esse canal aberto junto à Justiça do Trabalho, né, como um todo. Então, a gente fez até a Corrida do Trabalho esse ano, dia 1º de maio, né, aqui no TRT. O mote da corrida foi essa, né, contra o assédio eleitoral. Legal. Exatamente nisso, no seguinte sentido. E o eleitor cidadão que se vê nessa situação, denuncie. Seja na ouvidoria do trabalho, seja na ouvidoria do TRE, seja na OAB, seja no Ministério Público, que isso não pode acontecer. Né? E já aconteceu um caso extremado, que foi bem público, né? Uma das grandes empresas do Brasil fez isso na eleição passada e teve uma multa por parte da Justiça do Trabalho de milhões de reais. Né? Então a Justiça, não só a Justiça Eleitoral está atenta, como a Justiça do Trabalho também. Né? Que realmente é uma prática vedada. Eu não posso chegar aqui no Única News e falar, olha, né, todo mundo vai ter que votar em tal candidato. Não. E sob pena de demissão, né? Ou muito disfarçadamente, falou, gente, olha, se tal candidato não for eleito, a gente vai ter problema aqui, né? Dando uma indireta. E realmente isso não pode acontecer. Né? Agora, se acontecer, denuncie. Né? A gente tem, eu repito, né, esses canais da ouvidoria, tanto da Justiça do Trabalho como... E tem dado resultado, Ari, tem dado resultado. Né? Então é importante que, além do eleitor, no seu dia a dia, se ele viu uma propaganda irregular, se ele viu uma compra de votos, tal, que ele pode denunciar, né, na ouvidoria ou no aplicativo Pardal, mas também essa questão de assédio eleitoral, que é muito importante, né, que ele denuncie também essas questões. E do processo eleitoral aí de 2022 para 2026, quais são aí as principais mudanças aí que você elencaria? A legislação eleitoral, ela tem mudado muito pouco. Né? As regras principais estão ali na 9.504, né, que é uma lei de 1997, mas é lógico que a cada eleição,
né? A Justiça Eleitoral também edita resoluções no sentido de aprimorar, né? Então, esse ano, por exemplo, por parte do TSE e por parte do nosso TRE também, a gente tem uma resolução específica, por exemplo, para o projeto Seu Voto Importa. Né? Então, no seguinte sentido, dizer para que todo juiz eleitoral, em cada município, ele faça parceria com as prefeituras, por exemplo, com as entidades locais, de garantir o acesso a todos os eleitores, isso que a gente já falou há pouco. Então, aqui em Cuiabá, por exemplo, a gente está tentando parceria, e vai dar certo, com a Secretaria de Assistência Social, que tem aquele programa Buscar no dia a dia. É para pessoas com deficiência, tal, busca, leva num centro de reabilitação, leva para fazer algum serviço, tal, e para que isso também funcione no dia da eleição. Né? Então, essa é uma resolução nova para esse ano, chama Seu Voto Importa, e a gente está implementando aqui também. Agora, esse ano, lógico, uma das grandes novidades é o uso da inteligência artificial. Sim, né? A corte já está preparada, já o tribunal já está pronto para a questão do combate também, até o Sim. uso da inteligência artificial aí, de uma forma nociva, de uma forma maldosa. É um fenômeno mundial. Né? Acontece aqui na eleição do Brasil, no México, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, acontece em todo lugar. Agora, a gente sabe que a velocidade né, dos veículos de comunicação, de uso social, enfim, todas as plataformas, é tudo muito rápido. O que a gente tem feito de 2020 praticamente para cá, lógico que toda eleição aprimorando, também são parcerias. Então, sempre a Justiça Eleitoral, capitaneada pelo TSE, chama o Grupo Meta, né, que é um dos grandes responsáveis pelo WhatsApp, pelo Instagram, chama o Google, chama, enfim, o TikTok, chama todas essas grandes plataformas, né, o Telegram e tudo mais. Pô, gente, as regras são essas. Né, o que vocês podem nos auxiliar aqui? Então, vamos dizer que tem alguma propaganda absurda. E já aconteceu, divulgação de vídeo até de conotação sexual na campanha, falando de um candidato, de outro, expondo, enfim. Então essa parceria visa o seguinte: a partir do momento que tem uma determinação judicial, então chegou hoje, vamos supor, uma reclamação, uma impugnação, uma representação nesse nível de propaganda aqui no TRE de Mato Grosso. Foi dada uma decisão, essas empresas já têm também os seus representantes para quem que eu mando essa decisão, então tem que ser cumprimento imediato, né? Até para evitar um estrago maior, porque a cada minuto, a cada hora que passa é pior, né? E é assim como não só em relação à eleição, né? Mas a gente vê o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, com relação à pornografia infantil, a questão da exposição das mulheres, de vídeo de nudez, enfim. Tudo isso a gente depende dessa parceria com as grandes empresas. Agora, além disso, o que a gente tem? Parceria com as forças de inteligência. A Polícia Federal esse ano está nos ajudando muito, muito mesmo. Hoje desde agora já tem um representante da Polícia Federal que está atuando todo dia dentro do TRE, né? Exatamente para nos auxiliar não só a inteligência artificial, mas também com o combate ao crime organizado, por exemplo, né? Que é também uma das grandes preocupações da Justiça Eleitoral. A questão das facções mesmo assim, Exato. das facções cabresteando votos. Exatamente. Seja ali na comunidade, né, fazendo um assédio, digamos assim. Olha, se você não votar, eu não vou te fornecer mais gás, eu não vou te fornecer mais internet, enfim, né, tudo pode acontecer. Mas não só isso em relação à compra de voto, ao assédio, mas também financiamento de campanha. Né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios. Às vezes uma facção está financiando um candidato.
E isso pode acontecer e já aconteceu. Nós identificamos isso, por exemplo, na eleição de 2024, de um vereador que foi eleito aqui no interior de Mato Grosso. Ele foi eleito, ali na hora da apresentação, da prestação de contas, foi identificado alguns indícios de irregularidade, foi-se atrás, investigou, a polícia investigou, o Ministério Público investigou, e meses depois, né, a eleição foi em outubro, salvo engano, no mês de abril, maio do ano seguinte, essa pessoa já foi cassada por identificação desse serviço de inteligência que realmente identificou que era financiamento do crime organizado. Né? Então, a gente tem feito essas parcerias. Hoje, o tribunal, desde agora do mês de julho, né, o tribunal tem 3 juízes designados especificamente para lidar com propaganda. Por parte do Ministério Público, também tem 3 procuradores da República também específicos para atuar na propaganda. E, além disso, a gente está com uma ferramenta nova que chama Guaiá, né? Uma ferramenta que a gente buscou da Universidade Federal de Goiás. Já foi implementada pelo TRE de Goiás na última eleição com sucesso. Então, essa ferramenta basicamente nos auxilia no combate à desinformação. Então, se uma notícia foi modificada, né? Então, do Única News, vocês divulgaram uma coisa, mas de repente pode ser que um candidato pegou essa notícia e modificou. Né? Seja a fala, seja o contexto, seja o teor, enfim. E isso essa plataforma consegue identificar. Né? Ela cruza dados, é uma inteligência artificial, né? No sentido de auxiliar. E a gente está a gente está seguro que o que a gente tinha que fazer está sendo feito. Sim. Né? E através dessa ferramenta vai ser feita toda essa questão da fiscalização, e o TRE também está em cima também dessa questão do combate também ao aliciamento aí do eleitor pela questão das facções também, né? Sim, com certeza. A gente sempre coloca... lógico, acho que são 3 pontos, né, da justiça eleitoral como um todo, diria até no mundo, né? A polarização, né, que a gente pede para o máximo, a gente reforça, tem multa e tal, que a campanha não é uma guerra. Né? Se você defende uma ideia, eu defendo outra, tá tudo bem. Né? Eu não vou ser seu inimigo, eu não vou te atacar pessoalmente, eu não vou te xingar, eu não vou ameaçar a sua família, né? É uma eleição, um ganha e outro perde, né? Mas eu falava de 3 grandes preocupações da justiça eleitoral como um todo. A polarização, e isso envolve, né, serviço de inteligência, isso envolve segurança, né, também. Além da polarização, que foge, né, na verdade, ao nosso controle, a questão que eu falei, né, do financiamento público, do financiamento irregular das campanhas eleitorais e o uso indevido da inteligência artificial. Eu acho que vamos dizer, essas 3 vertentes seriam a grande preocupação da justiça como um todo nesse momento. E vamos partir para um lado que costuma ser parte do interesse do público, tanto dos candidatos, dos pré-candidatos, tanto do eleitorado. O que pode e o que não pode nessa campanha? O que mudou em relação aos anos anteriores? Antigamente, por exemplo, né, a gente podia distribuir brindes, por exemplo. Isso foi vedado pela legislação. Então, eu era candidato, eu te entregava um chaveirinho, alguma coisinha, tal, um abridor de garrafa, tal, isso foi proibido. Né? Aqueles showmícios também foi proibido. Né? Às vezes, uma cidade do interior, se eu trazia um cantor, eu estava eleito. Aí o outro trazia um cantor melhor, que estava mais ali no momento melhor. Enfim, isso foi vedado pela legislação. Né? Já tem um tempo até. Essa questão de inteligência artificial é permitido, mas desde que seja identificada,
né? Então, o candidato ou o partido, ele tem que ter tipo uma marca Sim, d'água, uma geralmente no Instagram identificação. aparece ali Exato. na descrição. Exato. Que aquilo foi produzido por inteligência artificial e isso tem que estar identificado, né, sob pena de multa também, de irregularidade. A questão, uma novidade para esse ano, é a questão vamos dizer, do material papel, né, de divulgação de campanha, tipo santinho, alguma coisa do tipo, um cartazinho, alguma coisa assim. Tem que ter também a identificação de braille, né? Isso tem que estar identificado ali também. Essa é uma das novidades. Exato. Uma das novidades para esse ano. A questão da acessibilidade. Isso, exatamente. Enfim, são várias situações, mas de qualquer forma, é o que a gente sempre fala do bom senso, né? Todo candidato sabe, todo advogado sabe, todo partido sabe qual que é o limite ali, né? Uma das novidades para esse ano também é a questão do tempo de propaganda, né? Você ter um tempo não só reservado também para as mulheres, mas como para os negros, como para os indígenas, né? Uma das novidades para esse ano também, né? Do tempo ali total, uma parte tem que ser reservada, né, para esse núcleo. A questão da misoginia também, que isso também é tratado de modo mais explícito hoje nas resoluções da Justiça Eleitoral. Então é totalmente vedado você usar mulher, usar alguma figura de mulher para, né, seja rebaixando, seja expondo, enfim. Isso é totalmente vedado, pode sofrer, além de multa, outras consequências. Enfim, as regras gerais não têm mudado muito, mas assim, dia 16 agora de agosto, né, começa o que a gente diz de propaganda em geral, né, aquela propaganda de rua. Então eu posso já a partir do dia 16 de agosto sair na rua, distribuir panfleto, santinho, fazer reuniões, fazer comício. Antes né? disso, um candidato, por exemplo, pode fazer uma reunião ali, por exemplo, num bairro, numa residência, antes desse período do dia 16? O que a legislação estabelece que o pré-candidato ele pode dar uma entrevista, ele pode se reunir, como a gente tem visto nos últimos dias. Né? Então, lembrando que pelo calendário eleitoral, as convenções terminaram ontem, né, dia 5 de agosto. Então, as convenções foram do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. Então, o que a legislação estabelece é que você pode fazer propaganda, chamada propaganda intrapartidária. Né? Então, eu sou pré-candidato, eu tenho que passar por uma convenção primeiro, tem que ser aprovado o meu nome numa convenção partidária. Né? Se não for aprovado, o meu nome não vai ser lançado, por consequência. Né? Eu não vou ter registro de candidatura. Então, pode, né, fazer essa campanha, digamos assim, intrapartidária, dentro do partido. Lógico, eu posso, repito, como a gente tem visto nos últimos dias, uma FEIComércio da vida, uma grande empresa em São Paulo, no Rio de Janeiro, uma empresa de tecnologia, ou de investimentos, né, do sistema bancário, e é normal que aconteça isso. Eu chamar cada dia um candidato para uma conversa, uma roda de conversa. O que o senhor pensa disso? O que o senhor pensa daquilo? O que a senhora pensa disso? Né? Da economia, de relações internacionais, de educação, de segurança pública. Né? A gente tem visto isso nos últimos dias. Isso pode. Sim. Agora, o que a legislação estabelece de outra forma é que eu não posso agora, nesse momento, antes do dia 15 de agosto, pedir voto. Olha, eu sou candidato, vote em mim, meu número é tal e tal e tal, isso eu não posso. Né? Você pode dar entrevista, pode participar de rodas de conversa tranquilamente, mas pedido explícito de voto mesmo só a partir
do dia seguinte, né, dia 16 de agosto, que eu posso pedir voto. Até lá também isso vale também para as redes sociais, né? Sim, para toda a plataforma, né? Agora, a propaganda em rádio e TV, que é um pouco diferenciado do calendário eleitoral, então em rádio e TV nós começamos a veicular as propagandas a partir do dia 28 de agosto, né? Isso que é estabelecido. Sim, e outro assunto também que gera também bastante polêmica entre a população é a questão da segurança das urnas. Ainda existem muitas pessoas assim, que desconfiam das urnas eletrônicas, de como é feito todo o processo ali. Como que o senhor responde essas críticas? Não, eu até não vejo como... Acho que não é uma Existe aquele crítica, questionamento, mas é um né? questionamento que sempre surge. Mas, por parte nossa da Justiça Eleitoral, a gente fica tão tranquilo em relação a isso. A urna esse ano fez 30 anos. Ela começou em 1996. E a gente tem muito orgulho que um dos protótipos, né, foi produzido aqui para o Mato Grosso, né, por volta de 93, 94. Né, e isso está registrado, está na história. Né, Mato Grosso foi um dos estados que saiu à frente. Né? Então, o nosso secretário de TI à época participou de um grande grupo, né, de mudança mesmo, né? Que antes o voto era impresso, o voto Sim, dias você pra poder fazer uma preenchia, era apuração. dias, era recontagem, era um inferno. Né, em resumo. E tinha muita burla ali. Tinha muita burla. Então eu podia interpretar se o número era 1, se era 7, se era 9. Era uma interpretação. Se era um M, se era um N, se era um O, se era um 0. Né? Era tudo muito Era confuso. tudo rabiscado ali. Enfim, historicamente, havia muita burla. Né? Isso não tem dúvida. E não sou eu que falo. Se você pegar expoentes aqui da nossa política, né? Pessoas que estão há 30, 40 anos de política, eles contam cada história que, né, hoje é impossível você pensar Acontecia muito nisso. também de sumirem urnas Exato, também. Então, eles sumiam exato, com uma some ali. urna, enfim. Então, em cima disso, lá na época, em 1996, falou, olha, por aqui não dá, nós temos que mudar. E foi mudado. Então, de 96 para cá, são 30 anos. Nesses 30 anos, muito se fala, muito se cogita, mas prova. Olha, a Polícia Federal, os peritos da Polícia Federal disseram que realmente a urna nessa votação aqui foi fraudada. Até hoje não existe. Né? Candidatos que falam que foram prejudicados, mas foram eleitos por 24, 26 anos. Aí, uma eleição que perdeu, pronto, a urna é fraudada. Agora, a Justiça Eleitoral, lógico, não sentou, né, em cima da urna, a urna é o máximo, a urna é isso, aquilo. Não é nada disso. Mas ao longo do tempo, hoje, a urna ela tem cerca de 30 camadas de segurança, né, tecnológicas. Então, se eu venci uma barreira, eu tenho outra. Se eu vencer a outra, eu tenho outra. Então, são 30 barreiras que algum hacker, alguma coisa, ele tem para vencer. Primeiro de tudo, a urna é ligada numa tomada de energia elétrica. Né? Como está ligada a câmera aqui, enfim. É uma tomada. Ela não está ligada na internet, ela não está ligada em rede. Né? É tudo criptografado, é tudo muito transparente, né? Na dita carga e lacre das urnas. Que é ali que eu vou inserir o nome do candidato, a foto, o número, qual partido que ele pertence, enfim. A gente chama todo mundo. Partido político, advogado, OAB, Ministério Público, enfim, a gente chama todos os candidatos. Né? São poucos que vão, infelizmente são poucos que vão. São vários uma cerimônia mecanismos aberta. Né? De um ano para cá, o TSE, por exemplo... abre várias semanas, essa semana mesmo, o TSE fez uma demonstração. Olha, a urna, eu vou tirar a capa da urna aqui para vocês verem. Quais são os componentes, o que tem aqui dentro aqui. Enfim, e isso, Ari, nessas chamadas da Justiça Eleitoral, todos são convidados. Tem uma semana, se eu não me engano, no mês de abril e maio dos anos das eleições,
a urna fica aberta por uma semana dentro do TSE. Então o TSE chama peritos da Polícia Federal, peritos da Polícia Civil, Militar, ABIN, Exército, professores de universidade. Gente, aqui está a urna eletrônica. Façam o que vocês quiserem. Façam o ataque que vocês quiserem. Vocês têm uma semana aqui, 3 dias, enfim, até para nos auxiliar. Né? Descobrir possíveis Exato, possível falha ali, né? exato. E é lógico que há 5 anos atrás, por exemplo, a gente, vamos supor, tinha 20 barreiras. Hoje a gente tem 30, né? E a gente vai evoluindo. Né? A urna está mais leve, tem capacidade de memória melhor, lógico. Mas, repito, até hoje, concretamente, a gente não tem nada falando coisa oficial, não de conversa. Eu ouvi falar e no negócio da Venezuela, dos Estados Unidos, concretamente até hoje não tem nada. Né? E nesse período agora pré-eleição, o eleitor ele pode também ter acesso? Com também, certeza. Pode procurar o TRE? Pode... Dentro do TRE a gente tem vários programas, até com escolas, universidades vão nos visitar. Né? É tudo, repito, muito transparente para quem quiser ver, a hora que quiser ver. É uma coisa que a gente sempre tem falado com a nossa presidente, a desembargadora Serli, né, que também é muito preocupada com questão de transparência, com questão de governança, a acessibilidade, sustentabilidade. Né? A eleição hoje tem que ser sustentável, tem que ser acessível, enfim. E a gente trabalha, né, a gente prepara tudo, mas no final das contas, a gente entrega todas essas urnas. Mato Grosso estão falando aí cerca de 8.500, 9.000 urnas. A gente entrega as urnas para um cidadão. É o mesário ali que vai abrir a urna no dia da eleição. É ele que vai apertar o botão para iniciar. Fazer a zerésima, né? É o mesário. O mesário é um professor, o mesário é um enfermeiro, o mesário é um cara do Uber. São pessoas da comunidade. Não é um servidor da Justiça Eleitoral que mexe na urna no dia. Né? Então imagina você, só Mato Grosso são cerca de 9.000 urnas. Assim, não é porque eu sou da Justiça Eleitoral, mas é praticamente impossível alguém fraudar a urna. Né? Você tem senhas dos juízes, senha de cada tribunal, dos secretários, enfim. E no final das contas, é o mesário que abre a urna ali no dia. E também no dia tem os fiscais dos partidos e dos candidatos. Enfim. Mas a gente sempre está aberto. Por isso que eu falei no começo, a resposta aqui foi um pouco longa. Mas a gente aceita as críticas construtivas. Né? Olha, por que vocês não melhoram isso? Né? Olha, esse ano, por exemplo, a urna está muito mais acessível. Né? A questão dos deficientes audiovisuais, tem uma voz mais agradável ali dentro da urna. Falou, olha, bem-vindo, tal, você vai votar agora para deputado federal, vote tal. Então ela está mais interativa. Agora, a gente tem que evoluir, não tenho dúvida nenhuma disso. Né? Mas eu evoluí construtivamente, não tornando isso uma guerra e só atacar por atacar. Sim, e agora vamos falar sobre comportamento do eleitor no dia da eleição ali. Tá liberado aqui para poder a pessoa ir com o adesivo do seu candidato ali, um bottom? A legislação fala bem claramente, né? O que eu posso no dia. Manifestação silenciosa e espontânea. Então, se eu quiser vestir uma camisa azul, vermelha, amarela no dia, eu posso. Lógico. Agora, eu não posso pedir voto na fila. Eu não posso distribuir nenhuma forma de propaganda na fila, no dia.
ou no caminho do meu carro para o local de votação, eu jogar santinho na rua. Sim, que é um dos problemas aí bastante recorrentes nos Né? processos eleitorais, Então, o derramamento de santinhos. além do cara ser mal educado e sujar a cidade, né? Também tem a questão de crime eleitoral. Então, é aquela questão do bom senso, não só do candidato, mas também do eleitor, né? A eleição não é uma guerra. O eleitor já tem seus candidatos, anotem os seus candidatos. Isso é muito importante. Sim, até porque esse ano são vários candidatos. São aqui em vários São Paulo, dígitos, são dois senadores aí. 6 candidatos. 6, né? Qualquer um, seja um cara com doutorado, seja uma pessoa que sabe ler e escrever, é muito difícil você decorar todos os números. Né? E na hora a gente fica ali, né? Acaba Tem esquecendo, fila, é. acaba Sim, esquecendo. acaba esquecendo. Né? Então, ali começa com um deputado, tal, vai até o governador, presidente da República. Então, mas são 6 votos. São 6 votos. Então, com o eleitor também, voltando à sua pergunta, né? O que pode é manifestação individual e silenciosa. Ainda mais considerando que praticamente, eu diria 100%, mas praticamente em todas as escolas, em todos os locais de votação, nós vamos estar com câmeras, né, do projeto Vigia Mais. E essas câmeras vão identificar se tiver alguma irregularidade. Né? Então eu posso ter um processo que vai dar em multa, pode ser um processo criminal, eu posso ser penalizado, eu posso ter meus direitos políticos suspensos, enfim. Então é bom o eleitor estar atento. Transporte de eleitor, por exemplo, eu não posso ficar transportando o eleitor toda hora. É lógico que eu vou com a minha família, beleza. Agora, eu não posso ficar indo e voltando no meu bairro com o eleitor. Isso é vedado. Mas, enfim, eu acho que acima de tudo, é a questão do bom senso. Né? Que o eleitor defina bem seus candidatos. Né, tem muito tempo para isso, né? A gente está 58, né, praticamente 58 dias aí das eleições. Né? A partir de agora é que os candidatos, né, vão expor suas ideias, as suas plataformas, vote consciente, né? Leve esse lembrete, essa colinha, enfim. A Justiça Eleitoral deve disponibilizar, pelo menos em nosso site, né, essa ordem de votação, né, uns são 5 dígitos, outros são 3 dígitos, outros são 4 dígitos, enfim. Mas é importante que o eleitor realmente leve esse lembrete. Lógico, o eleitor ali no momento que ele vai na cabine de votação não pode levar seu celular, isso não é novidade. Né, o voto não pode ser identificado, não pode levar arma. Né, nenhum tipo de arma. E no caso aí, a pessoa for flagrada fotografando ali o voto dela? Não, né? com certeza vai ser chamada, né, aí para uma delegacia, e depois vai responder por um processo. Sim, Né? sim. Com certeza vai responder por um processo. Isso é ruim. Né? Às vezes a pessoa ali está inocente, pegou um santinho na rua ali, passou para outra pessoa, mas tem que tomar cuidado. Né? Tem que tomar cuidado. Aí vai ter que ter despesa, contratar um advogado e tudo mais. Enfim, não é bom. Né? Não é bom, o eleitor tem que estar atento. Então é basicamente isso. A eleição começa às 7 horas aqui de Mato Grosso, né? 8 horas de Brasília, vai até às 16 horas. Como a gente falou aqui, né? São seis votações. Não é uma votação tão rápida, então pode ser que no dia surjam filas, né? Que o eleitor também tenha paciência, porque nós temos escolas aqui que tem 4, 5, 6 mil eleitores votando. Né? Então ali escolha bem o seu horário de votar, né? Vai, vote tranquilo, vote para casa, enfim. Mas a gente está trabalhando para que tudo ocorra dentro da mais absoluta normalidade e segurança para garantir esse direito sagrado do eleitor. Sim. Além dessa, nós já estamos caminhando já para a reta final, além dessas orientações, qual a principal orientação que o senhor deixaria para os eleitores do estado de Mato Grosso? Não, eu acho que é isso. Procure bem, né, no nosso site, né, a partir do momento do registro de candidaturas, vai ter ali também todas as informações básicas do candidato, a escolaridade, até
a sua plataforma de governo, o que ele pensa disso, daquilo. Procure nas redes sociais. Agora, lógico, site de confiança, sites oficiais. A imprensa é muito importante em relação a isso, né? Às vezes surgem alguns aventureiros aí no meio desse caminho, até para capitanear recursos, mas procure os meios, né, mais seguros, né? E várias plataformas disponibilizam isso também, né? Daqui a pouco a gente começa os debates, né? Começa as propagandas. Então é bom o eleitor estar atento. De forma alguma, eu sei que às vezes o eleitor está passando por alguma dificuldade e tal, mas não entre nessa, né, de vender o voto. De não compartilhar também a questão do fake news. Fake news, isso. Vídeos de IA, muitas vezes. A gente vê ali que é preciso ter um cuidado, né? Ter um cuidado. E acima de tudo, né? Não achar que é o bem, o mal, é uma guerra, é uma eleição, né? E a gente lutou tanto, né? A gente teve um período longo de ditadura para ter as eleições. Então, que vote consciente, vote tranquilo. E um candidato vai ter que ganhar, um vai ter que perder, né? Mas a Justiça Eleitoral está à disposição, né? Nós temos canais na internet, nas redes sociais, no Instagram, enfim, TikTok, campanhas elucidativas, ouvidoria, né? Ouvidoria nossa, ouvidoria do trabalho. O próprio aplicativo Pardal, também, né? Que semana que vem nós estaremos lançando oficialmente a nova versão do aplicativo Pardal, né? Ele sofreu algumas modernizações, digamos assim, né, para estar mais atual. Mas o eleitor tem vários canais de denúncia. Não me sinto confortável em denunciar por aqui, denuncia por telefone, vai pessoalmente ao cartório. Número de telefone para denúncia? Nós temos o 0800 647 8191, que é o da ouvidoria, né, no geral. Mas ali no nosso site também tem um formulário, é tudo muito simples, garantido ali o sigilo do eleitor, do cidadão, enfim. Mas que também o eleitor seja um parceiro nosso, né? Eu vi uma propaganda irregular, né? Pelo Pardal eu posso fotografar, eu posso filmar, né? Eventualmente uma irregularidade, até uma compra de voto, enfim. O eleitor também nos ajude, né? Então a gente sempre fala de ter um país melhor, uma eleição mais limpa, mas o eleitor é fundamental, né? O eleitor também tem que ser consciente e nos ajudar, né? Eu acho que acima de tudo. Mas é isso, eu acredito que a nossa parte da Justiça Eleitoral, a gente está trabalhando muito para que corra tudo bem, né? Isso que a gente falou aqui durante o programa, seja no aspecto administrativo, seja nas parcerias, seja na questão de segurança, seja na questão de treinamento dos mesários, distribuição de material, enfim, inteligência artificial, combate à desinformação. A gente tem feito de tudo e vamos fazer de tudo para que corra tudo bem. É isso. Mauro, Diogo, muito obrigado pela sua presença, tá? Por espaço aberto para vocês aqui, quantas vezes vocês quiserem. E agradecer a cada um de vocês aqui. Mas antes, primeiramente, eu quero deixar o espaço aberto para o senhor fazer suas considerações finais. Não, eu só, para finalizar, eu agradeço o convite, né? Já tive aqui de outras vezes, vocês já tiveram no TRE, né? E sempre é um prazer, uma honra. Eu acho que o nosso trabalho é de informação, né? Eu acho que é um trabalho de informação, trazer realmente informações para o eleitor, para que a gente tenha um sucesso aí, o sucesso de todos, né? E agradecer também da imprensa como um todo, que tem nos ajudado bastante também. É isso aí, muito obrigado pela participação, muito obrigado a cada um de vocês que nos assistem e acesse os nossos sites tvunica.com.br, unicanews.com.br. Podcast Política e Política vai ficando por aqui. Até mais. De política e política, de política e política, de política e política.